Se você só lê e escuta inglês, você ainda não está praticando de verdade. Assim como a fala, a escrita é uma das formas de nós colocarmos em uso aquilo que aprendemos. Elas são o que nós chamamos de habilidades produtivas. E nesse vídeo eu quero mostrar algumas razões pelas quais você deveria começar a escrever em inglês. Falar é o alvo, o objetivo da maioria das pessoas, mas eu noto que o poder da escrita ainda é negligenciado no aprendizado. Nesse vídeo eu quero te mostrar o porquê vale tão a pena escrever em inglês, independente do seu nível, e te mostrar uma ferramenta gratuita que traz atividades de escrita e ainda um feedback. O benefício número 1 da escrita é que você aprende a pensar em inglês. Na escrita, nós conseguimos organizar melhor as ideias de uma forma clara, pensar em detalhes, em como frases se conectam. Você consegue notar se tem alguma falta, algum gap no seu vocabulário. Quando você escreve em inglês, é como se você conseguisse pensar mais devagar, porque você tem a frase e você pode olhar para ela diversas vezes, pensar em maneiras de melhorar ou em outras formas de expressar uma mesma ideia. E isso ajuda também na sua fluência, porque à medida que você vai escrevendo e se acostumando com as estruturas, na hora de falar já vai ser algo mais natural para você. O benefício número 2 é que você transforma o vocabulário passivo em ativo. Pode ser que você tenha visto uma palavra, você viu o significado dela, mas não aplicou. A partir do momento em que você escreve e utiliza aquele vocabulário novo, você não sabe só o significado, mas você sabe como usar na prática. Então você não só reconhece esse vocabulário, como passa a utilizar de uma forma consciente. O benefício número 3 é que tudo que você aprende de gramática passa a ganhar um contexto. Você sai da teoria e começa a utilizar na prática. Porque geralmente quando a gente aprende tópicos gramaticais, eles estão em caixinhas separadas. E a escrita vai fazer com que você precise saber como utilizar muitos elementos juntos. Então vai ficando claro em qual momento utilizar cada um deles a real aplicação. Digamos que você decida escrever sobre alguma coisa que aconteceu com você na semana passada. Se você quiser dar detalhes, contar essa história completa, muito provavelmente você vai ter que usar o passado simples junto com o contínuo. Então, eles vão deixar de ser só tópicos teóricos para algo que você vai entendendo como utilizar na prática. Benefício 4. Você ganha mais clareza e confiança. Isso tem relação com o benefício 1 de você aprender a pensar em inglês. Quando a gente escreve, a gente organiza melhor as ideias, logo nós somos mais claros na hora de nos expressar, o que consequentemente melhora a comunicação. Provavelmente, se você já teve uma situação em que você precisou fazer uma apresentação, seja aqueles seminários da escola, é muito provável que você tenha escrito os tópicos e ensaiado antes. E com certeza no dia da apresentação, se você teve toda essa preparação de escrever, ensaiar, você foi bem. E você pode fazer o mesmo com o inglês. Escreva as ideias. Se você vai ter uma reunião, você vai ter algum tipo de conversa, escreva sobre isso antes. Pense em diferentes formas de dizer aquela coisa. Treine lendo em voz alta. Depois tente expressar a mesma ideia, só que sem ler. E dessa forma você vai melhorando. O benefício 5 é que escrevendo você cria evidências da sua evolução. Eu tenho alguns cadernos até hoje, de alguns anos, desde a época que eu comecei a aprender inglês e que eu comecei a trazer para a vida mesmo. Eu assistia vídeos, anotava tópicos em inglês, às vezes eu escrevia sobre o meu dia, sobre alguma conquista importante que eu tive. E depois, quando você revisita esses textos, você vai vendo como, nossa, aqui eu passei a desenvolver melhor as frases, não cometi mais esse erro. E isso é muito importante, porque ainda mais que o aprendizado de um idioma não é linear, a gente tem aqueles momentos em que o progresso não é tão visível, esses registros vão te ajudar, vão te trazer motivação novamente, quando preciso. Tá bom. Agora que você já entendeu os benefícios, como desenvolver esse hábito de escrita? Ao longo do tempo você vai encontrar a melhor forma, mas para começar eu tenho alguns passos simples para sugerir. O primeiro ponto é você definir um tema, e aí separa pelo menos 10 minutinhos para escrever, e como meta inicial você pode usar de 100 a 150 palavras. Depois de ter definido o tema, você vai fazer o seguinte: digamos que eu vou falar sobre a minha rotina da manhã. Pega os principais tópicos. E aí não se preocupa ainda em formar a frase. Então, coloca lá, acordo tal hora, tomo café.
faço isso, isso. Se você conseguir colocar de forma resumida já em inglês, faça isso, mas nesse primeiro momento ainda não se preocupe com a estrutura, só liste os principais pontos. Depois disso, você vai se dedicar à escrita por alguns minutos, pelo menos 10. Coloque um título para o seu texto, e aí só ao final de tudo que você vai pensar em corrigir. A parte boa é que agora nós temos muitas ferramentas que podem auxiliar nessa correção. Depois de pronto, você pode pegar o seu texto, por exemplo, e pedir para que o ChatGPT ou qualquer outra inteligência artificial te auxilie e mostre onde você cometeu erros, e peça para que ele te dê pequenas explicações, sugestões também, sem alterar a ideia que você quer transmitir. E para enriquecer mais a sua escrita, você pode tentar diferentes modelos de texto. Pode ser algo, como eu falei, escrevendo sobre a sua rotina, um texto que demonstre a sua opinião sobre algum assunto, um review sobre algum lugar, sobre algum filme, alguma série, uma história, tutorial de alguma coisa que você sabe fazer e gostaria de compartilhar com as pessoas. Então dá para ser bem criativo. E é muito provável que nesse seu exercício de escrita você vai precisar pesquisar por novas palavras, expressões. E sempre ao final de cada texto, tente anotar pelo menos 5 palavras que foram novas para você e de tempos em tempos revisite, tente aplicar em outros contextos também. E agora eu vou te mostrar a ferramenta gratuita que eu mencionei no início do vídeo. Vamos para a tela do meu computador. O nome dela é Write and Improve. É só você pesquisar por writeandimprove.com. E ela tem diferentes níveis, ela tem diferentes atividades. Se você quiser criar um perfil, é legal para registrar o seu progresso, mas caso você não queira, é só colocar aqui em Start Writing. E aí, logo inicialmente, você pode escolher o seu nível. Se você for iniciante, é aqui no Beginner, vou colocar aqui como exemplo. E tem desafios de escrita para cada nível. Ó, esse, por exemplo, é um review. Eu falei desse modelo de texto. Nesse caso, você vai precisar assistir esse vídeo e responder as perguntas abaixo na sua escrita. Ele coloca uma sugestão, né, de você escrever em torno de 100 palavras. E depois que você escreve, você recebe o feedback. Comece a incluir a escrita na sua rotina de aprendizagem. E se esse vídeo te ajudou, deixa seu like, já aproveita para se inscrever no canal. E nós nos vemos no próximo vídeo. Bye bye!